No dia seguinte, eu vou dar aula 2. Mas aí chegou um aluno novo. Aí eu vou ter que dar aula 1 e aula 2. Aí andou mais um pouquinho. Na semana seguinte, tem 15 níveis diferentes de aluno na minha turma. O que tornava impossível você querer replicar o mesmo modelo de um método de aulas particulares numa turma coletiva. Tinha que fazer um desenho diferente. E foi o que eu quebrei minha cabeça durante não só essas 10 horas de voo, mas durante alguns meses. Eu escrevi todo o nosso método e falei, agora eu vou botar em prática. Chamei todos os meus professores e foi um desastre completo. Os meus faixas pretas não sabiam nada. Eu falei, nossa, eu não tinha ensinado para eles em cima de um método. Então cada um foi se adaptando ao que fazia bem. Né? Não é comum isso para vocês? Pô, o cara daqui a pouco começa a fazer meia guarda está funcionando, ele vai raspando todo mundo, vai ganhando os campeonatos, pô, é meia guarda que ele faz. E eventualmente esse cara não sabe nem sair de uma gravata. Né? Esse cara eventualmente não sabe fazer não sabe sair de uma situação básica de defesa pessoal. Então, enfim, eu escrevi esse método e entendi que o propósito do jiu-jitsu tinha sido completamente deturpado. Tinha sido totalmente voltado para a competição e tinham esquecido a missão 1 do jiu-jitsu, que é fazer bem as pessoas. Né? Quando o Hélio Gracie começou a ensinar jiu-jitsu, e depois de muitos anos como professor, ele sempre disse isso, né? Falou assim, a arte que eu criei é uma arte para o fraco ganhar do forte. É para empoderar o cara que se sente oprimido. Né? O jiu-jitsu tinha perdido isso. O jiu-jitsu tinha virado um esporte de alta performance. Como que a gente ia reverter essa história, sendo que a gente estava totalmente focado em competição, com treino extenuante? Uma pessoa normal não consegue fazer. E cada vez consegue menos, né? Porque agora, se você for pegar os competidores de hoje, eles treinam um nível, eu não sei vocês, mas nem eu consigo. Né? Já chegou, é cada vez maior o gap. E o que isso traz? Uma alta taxa de desistência. E aí a gente vai começar a entrar num processo para vocês entenderem como isso impacta o negócio de vocês. Né? Porque a ideia aqui é contar um pouco da história para vocês entenderem, mas a gente quer que vocês melhorem a academia de vocês, melhorem a gestão e façam realmente o aluno de vocês ter um bom serviço. Esse é o nosso problema hoje, sem nenhuma dúvida. É o cara que aprendeu jiu-jitsu na raça, né? Ele é um sobrevivente do processo, porque o cara aguentou aquele treinamento extenuante, passou por todas as faixas, ficou esperando a faixa que não vinha, competiu, fez tudo o que ele tinha que fazer, ele passou a arrebentação, ele chegou lá, se graduou e agora ele vai dar aula. Mas o que ele vai fazer é replicar exatamente o método que ele aprendeu. E isso cria um ciclo negativo. Né? Esse professor é culpado de forma nenhuma, porque foi a única informação que ele teve. Nunca ninguém chegou para ele e falou, cara, você tem que dar aula assim. Esse é um método de ensino para você seguir com o teu aluno. Ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca ensinou para ele o que ele tinha que fazer na gestão da academia dele. Nunca houve. E eu estou falando que nunca houve porque eu sempre fui um cara muito interessado nisso. Eu sempre quis viver de jiu-jitsu desde meus 15 anos de idade. E eu não tinha onde buscar informação. Eu consegui estudar quando cheguei já em São Paulo, já faixa preta, já com um monte de tempo, já com um monte de aluno. Quando eu fui para a minha academia, onde a gente está hoje, eu senti uma necessidade de aprender a gerir. E fui buscar conhecimento em outras áreas, porque no jiu-jitsu especificamente isso nunca existiu. Né? Então, não é a culpa do professor. A culpa é do mercado. O jiu-jitsu nunca teve isso. Esse é um númerozinho para vocês fazerem uma reflexão. Hoje, com a IBJJF sozinha, promovendo mais de 80 campeonatos por ano, fora os outros campeonatos que a gente tem por aí, né? Tem diversas federações, coisa e tal. Apenas 3% dos praticantes é competidor. Os outros 97% não competem. E a pergunta que fica é, deveria
Deveríamos nós, professores, voltarmos às nossas academias para 3% do mercado? E vocês conhecem competidor, né? São aqueles 3% que não querem pagar, que ganham um campeonato, acham que já tem que ganhar salário porque está representando a academia. Começa aquela relação nociva que tem muito a ver com aquele tratamento do discípulo, né? Quando você trata o teu aluno como cliente, presta um serviço, ele te paga por isso. Essa é a relação saudável, é uma operação saudável, né? Você está dando aula aí, dando teu tempo, teu conhecimento, e ele está pagando por aquilo. Quando você trata ele como discípulo, você não exige que ele pague, porque ele é teu seguidor aí, teu discípulo número 1. Então ele vai competir para a tua academia, vai defender a tua bandeira, você achando que isso é o mais importante. E aí você fica vulnerável para esse cara um dia sair, porque ele acha que você não está entregando mais para ele o que deveria. Mas esse é um número que eu acho assustador. Como as academias ainda pensam que a competição é a coisa mais importante para elas. Eu vou dar um exemplo para vocês prático. A minha academia oferece hoje 530 horários por mês de aula. Desses 530 horários, 20 são de competidor. E a gente é uma equipe de competição, né? Aliás, central da aliança, coisa e tal, onde está todo mundo ali treinando para competir. Uma aula por dia, segunda a sexta. Todo o resto da grade, que é super extensa, é para alunos normais. É para alunos que não são competidores, né? Que fazem jiu-jitsu pelo estilo de vida, pelo hobby, pela ginástica, pelo ambiente que eles têm na academia. Então, só para vocês terem essa noção aí. Quando a gente fala de metodologia, o que a gente está falando? Do produto que a gente vende, né? Você, professor de jiu-jitsu, dono de academia, tem um produto para vender para o teu aluno. Esse produto, ele está diretamente ligado ao método que você tem. Por que eu falo isso? Porque quando você pensa num método de ensino, você vai ter que dividir. Você vai ter que fatiar esse método dependendo de onde o seu aluno está na jornada dele. Se o teu aluno acabou de entrar na tua academia, ele está onde? Ele não está na aula de avançado, né? Ele não está nem na de iniciante, a gente vai falar bastante disso aqui, né? Ele está na aula introdutória, ele está querendo entender o que é o jiu-jitsu. Depois ele vem para a aula iniciante, depois ele tem aula de intermediário, depois ele tem aula de avançado. Depois, se ele for um cara que queira competir, ele tem aula de competição, né? Falando aí da faixa etária de adulto, que depois a gente vai para as crianças também, é uma outra dinâmica. Mas você precisa ter esse produto dividido para que você possa atender melhor o teu cliente. Não é? As pessoas que vêm procurar o jiu-jitsu elas vêm procurar o jiu-jitsu com objetivos totalmente diferentes. Não é um único objetivo. Eu quero fazer jiu-jitsu porque eu quero ficar seguro. É legal, esse é um tipo. Mas e o cara que quer perder peso? E o cara que está procurando um pertencimento a alguma coisa? Né? Talvez seja uma das maiores carências da humanidade hoje, né? Pertencer a algo. Então o cara está ali na academia, que é um time, que é uma família, o cara tem esse pertencimento. Isso vale mais para ele do que a técnica em si, isso vale mais para ele do que perder peso. Só estou querendo explicar para vocês que existem diferentes personas que a gente vai atender. E quando eu vou atender diferentes clientes, eu não posso ter a mesma fórmula, porque não atende todo mundo, né? Então eu estou generalizando um produto que eu deveria cada vez mais individualizar. E como é que a gente individualiza esses produtos? A gente individualiza fazendo com que existam ali diferentes categorias dentro do mesmo produto que a gente está falando, que é o jiu-jitsu, que é o que a gente vende, né? A dificuldade, é claro que quando você fala assim, jiu-jitsu é super difícil, eu fui lá, me graduei, estou faixa preta agora, vou começar a dar aula. Começa uma nova fase, porque empreender na academia de jiu-jitsu não tem nada fácil, é difícil, né? E ainda mais se você carregar toda essa história que a gente está falando até agora. O que me proporcionou
construir o negócio que eu construí até hoje foi a metodologia. Até então, até o ponto onde eu dava aula e o foco era a competição, as coisas iam meio de lado, porque você até consegue trazer gente para o jiu-jitsu, o jiu-jitsu se vende sozinho, né? Mas de repente você vê que escoa tudo pelo ralo, você não sai do lugar. A coisa mais comum nas academias de jiu-jitsu hoje, que atinge um certo número de alunos, é ficar trocando. É difícil o cara conseguir ter um crescimento constante e consistente, porque ele não tem método. É meio que ficar à deriva, né? Então, quando você cria a metodologia, você se permite melhorar o seu produto. Quando você melhora o seu produto, outros problemas surgirão. Então, em 2010, eu montei a nossa sede da Aliança São Paulo, onde a gente está hoje. Foi uma mudança que a metodologia me permitiu fazer, porque eu cresci meu número de alunos. Eu estava numa academia, dentro de uma grande academia aqui de São Paulo, e eu tinha meu espaço lá, que era onde eu dava aula de jiu-jitsu. Eu tinha o controle dos meus alunos, coisa e tal, mas eu não tinha meu prédio próprio. A metodologia fez com que o meu número de alunos subisse e crescesse até o ponto que eu falei, cara, tá pequeno para mim aqui, eu preciso ir para um lugar maior. Né? Até aí foi a metodologia. E aí eu cheguei e vim para esse prédio. Quando eu inaugurei aqui, aí veio o outro problema. Porque eu não tinha gestão. Eu sabia dar aula de jiu-jitsu, claro, eu tinha um produto legal, porque eu tinha um método definido e dividia os níveis, mas parava por aí. Né? Então, o que eu precisei aprender de gestão para fazer com que meu negócio realmente tivesse sucesso? Né? Porque só dar aula de jiu-jitsu não é suficiente, por melhor que você seja. Né? Tem outros complicativos que a gente precisa entender. E eu não entendia nada, como ninguém do jiu-jitsu entendia nada, porque não existia essa informação. Foi nesse momento que eu contrato um cara chamado Luiz Amoroso, que é um especialista, um consultor de academias aqui em São Paulo, de grandes redes de academia. E eu já conheci ele há muitos anos e tive a felicidade de contratar ele nessa época. Ele me explicou, a gente desenvolveu algumas coisas junto, porque ele também não tinha a experiência do jiu-jitsu, mas ele me explicou tudo que eu precisava saber de academia, até quantos banhos o meu aluno ia tomar, de acordo com a capacidade da turma que eu estava atendendo. Né? Como que a gente poderia criar um quadro de horários que não fosse conflitante com o vestiário? Como que eu poderia criar um quadro de horários que eu oferecesse para o meu iniciante diversas portas de entrada? Como que eu poderia trabalhar a conversão do meu aluno melhor? Como é que eu poderia vender melhor, atendimento, enfim. A gente foi fazendo uma série e chegamos em 3 pilares da gestão de uma academia de jiu-jitsu. A estrutura técnica, que vai falar do teu produto em si, ou seja, tudo que é relacionado a jiu-jitsu, a quadro de horário, a quadro de professores, a recepção, tudo que você pode pensar no serviço em si, a gente chama de estrutura técnica. Depois vem a gestão financeira, que aí vai como eu vou precificar o meu serviço, como eu vou pagar meus professores, como eu vou desmembrar as minhas despesas, né? Quanto eu posso pagar de aluguel, por exemplo, né? Quanto eu posso ter de faturamento, como eu faço para aumentar meu ticket médio, enfim, tudo isso aqui vem para a gestão financeira. E o terceiro ponto é o marketing digital, que hoje é a única maneira de você conquistar novos clientes. Não existe outra. Né? E não existe outra por quê? Porque nós, consumidores, mudamos. Né? A disrupção passa pela nossa cabeça. A gente mudou a nossa maneira de consumir os produtos e consumir as coisas. Então, ninguém anda na rua mais olhando outdoor, até porque São Paulo não tem, né? Mas, enfim, outras cidades podem, ninguém anda na rua olhando outdoor, tá todo mundo no celular. Né? Você não recebe mais, você não abre mais, pega panfleto na rua. Né? Eu tenho uma experiência curiosa, quando eu comecei a estudar marca digital, foi no final da
dos meus anos com o Luiz Amoroso na academia.